Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a rinoplastia secundária. Então se você já fez uma rinoplastia e está pensando em dar alguma ajustada, se liga aí nesse vídeo. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, eu sou cirurgião plástico e neste canal nós conversamos sobre os principais assuntos envolvendo cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Se você se interessa nesse tipo de assunto, já dê o seu joinha e se inscreva no canal. A rinoplastia é de longe a cirurgia mais complexa do rol aí da cirurgia plástica. E se falando em rinoplastia secundária, essa complexidade aumenta demais. Então, sem dúvida nenhuma, aí, das cirurgias todas que a gente faz, a rinoplastia secundária é de longe a mais complexa. Então, só explicando o que é uma rinoplastia secundária. Né? Então, a gente faz uma rinoplastia que a gente chama de rinoplastia primária, que são aqueles pacientes que vêm normalmente operar o nariz. Em alguns casos, isso estatisticamente pode acontecer, né? Se levantar a literatura em determinada porcentagem, alguns casos a gente vai ter que fazer algum ajuste nessa rinoplastia, que é o que a gente chama de rinoplastia secundária. Resumidamente, a gente reoperar esse paciente para fazer algum ajuste, né? E essa cirurgia ela é muito complexa. Por quê? Primeiramente, o nariz ele é uma estrutura do corpo que tem muitos detalhes, muitas estruturas delicadas ali. E no momento que a gente opera uma primeira vez esse paciente, esse nariz, a gente altera toda essa arquitetura do nariz. Então a gente altera toda a consistência daqueles tecidos que normalmente já estão lá. E quando a gente abre novamente esse nariz, a gente se depara com uma anatomia totalmente desconhecida, totalmente nova, que a gente não sabe como é que vai estar. Porque depende muito do que foi feito na primeira cirurgia e também depende muito do processo de cicatrização de cada paciente. Então, realmente, toda vez que a gente abre o nariz pela segunda vez, ou seja, uma rinoplastia secundária, é como se fosse uma caixa de Pandora, a gente não sabe o que vai encontrar ali dentro. Quando é um nariz operado por mim, é um pouco menos difícil, podemos dizer assim, porque eu sei o que eu fiz, eu sei onde eu coloquei ali os enxertos para montar aquele nariz. Mas muitas vezes a gente recebe narizes de outros profissionais, principalmente profissionais não médicos que hoje têm se aventurado aí a fazer rinoplastia, e eu já encontrei cada coisa dentro de nariz que vocês não têm ideia, e eu vou fazer vídeos sobre isso no futuro próximo. Então, se você fez uma rinoplastia e está com alguma insatisfação em relação ao seu nariz, eu vou te dar algumas dicas. A primeira delas é você procurar o seu cirurgião, né, aquele cirurgião que te operou, para que ele possa dar uma olhada ali no nariz e ver o que possa ser feito. Muitas vezes no começo ali, quando está um quadro muito recente, o nariz ainda está inchado nos primeiros 3, 6 meses, né? O nariz pode apresentar sim algumas imperfeições que vão melhorando ao longo do tempo. Em alguns outros casos, quando são pequenos detalhes, muitas vezes a gente pode corrigir sem cirurgia, fazendo o que a gente chama de rinomodelação. Então a gente pode preencher determinadas áreas para disfarçar alguma imperfeição que porventura possa ter ficado do procedimento anterior. Outra coisa que às vezes a gente pode fazer, que é coisa mais simples, são cirurgias pequenas em regime ambulatorial, ou seja, a gente pode fazer no próprio consultório, como por exemplo, uma pequena raspa aqui no dorso nasal. Então, às vezes você tem aquele carocinho, o seu cirurgião raspou aquilo ali, mas ficou alguma coisa residual. Isso é uma coisa relativamente fácil de se resolver na grande maioria das vezes. Com anestesia local, a gente vai lá e raspa mais um pouquinho daquele ossinho, deixando o nariz mais reto. Ou às vezes a asa nasal ainda ficou um pouco larga, ou às vezes ficou um pouco diferente um lado do outro. Então esses pequenos ajustes são relativamente fáceis de resolver, muitas vezes com anestesia local. Agora, determinadas imperfeições do nariz são coisas mais difíceis da gente resolver, principalmente quando tem, às vezes, um déficit funcional, quando o paciente não está respirando bem depois da cirurgia, a gente precisa voltar para o centro cirúrgico e, às vezes, reestruturar todo esse nariz. E muitas vezes, para isso, a gente vai precisar de material para fazer isso, né? De matéria-prima. Então, o nariz ele tem cartilagens, né? Então, é como se fosse uma casinha ali que a gente vai montando de cartilagens. E na primeira cirurgia, a gente muitas vezes já usou em toda a cartilagem que tinha ali disponível no nariz. E a gente precisa pegar cartilagem de outras regiões, né? Na maioria das vezes, na rinoplastia secundária, a gente opta por tirar cartilagem da costela, né? Mas se for uma coisa pequena também, ou determinado caso, a gente pode tirar também da concha das orelhas.
Então, repetindo, dependendo do caso ali da sua cirurgia, pode ser uma cirurgia mais complexa, que precisa de um enxerto de costela, né, de cartilagem da costela ou das orelhas. Às vezes são cirurgias mais longas mesmo, às vezes a gente pode demorar ali 3, 4, 5, 6 horas numa cirurgia secundária para corrigir aquele pequeno detalhe que às vezes está fazendo o paciente não respirar bem de um lado ou que está deixando o paciente satisfeito, mas são coisas que às vezes a gente precisa fazer. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo sobre uma cirurgia muito complexa, a rinoplastia secundária, são casos desafiadores. Cada cirurgia é diferente uma da outra, então a gente tem diversas deformidades ou insatisfações ou imperfeições que a gente pode ter nesse nariz e realmente é uma cirurgia muito artística e muito artesanal. Então cada probleminha ali a gente tem que bolar ali na hora um jeito de conseguir melhorar, disfarçar aquela imperfeição, melhorar aquela função do nariz. Então são cirurgias realmente muito desafiadoras, mas quem gosta de fazer rinoplastia tem que estar habituado com esse tipo de cirurgia também. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Se eu deixei de falar alguma coisa, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que a gente responde e nos vemos nos próximos vídeos.